Glória a Deus. Tudo ia muito bem na vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que havia um período de grande alegria e prosperidade. O povo estava abençoado. Havia uma satisfação tremenda no coração. Ezequias tinha uma grande certeza de que aquilo que ele estava fazendo estava agradando a Deus. Olha aí, por favor, na Bíblia, no capítulo 31, o verso 20 e 21. Antes de tudo que aconteceu no 32, o 20 e o 21, segundo Crônicas, capítulo 31, 20 e 21, reflete tudo que estava acontecendo naqueles dias. A Bíblia diz assim: assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto, e fiel perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o coração. E qual foi a última palavra? E foi bem sucedido. Esse homem estava abençoado, esse homem estava feliz, esse homem estava alegre, esse homem estava com júbilo na sua alma, esse homem estava um homem vitorioso, sorridente, e esse homem tinha no coração uma alegria imensurável. Mas, meus irmãos, é exatamente nesta hora que Satanás escolhe para atacar os servos do Senhor. É claro que Satanás aproveita os nossos momentos de fraqueza, mas Satanás também não desiste de nós quando nós estamos abençoados, prósperos, felizes, quando nós estamos vitoriosos. Pelo contrário, a Bíblia diz que esse homem então começou a enfrentar a oposição maligna na sua vida. E como é que isso aconteceu? Lá no versículo 1 do capítulo 32 diz: Senaqueribe, rei da Síria, entrando em Judá, acampou contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se dela. Olha para mim, o inimigo quer se apoderar daquilo que é seu. Ele quer se apoderar da sua alegria, ele quer se apoderar da sua família, ele quer se apoderar do seu filho, da sua filha, ele quer se apoderar da sua fé, ele quer se apoderar daquilo que é seu. Claro que Senaqueribe sabia que as cidades de Judá tinham donos, pertencia ao estado, ou melhor, pertencia a Ezequias, ao reino de Judá. Mas o inimigo não pensa assim. Ele acha que aquilo que você tem é dele, e ele vem com fúria para cima. E o rei Senaqueribe veio, e o texto bíblico diz que Ezequias então viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear. A Bíblia diz que o propósito do diabo qual é? Matar, roubar e destruir. Tudo isso está dentro do propósito de Satanás. Guerra. O inimigo está em guerra. Essa semana nós vamos sair a campo para evangelizar aqui na Praia da Costa, em vários lugares do Brasil. Pode ter certeza que o diabo já vai se levantar. Já se levantou e nós vamos enfrentar guerra. É guerra mesmo. E você tem que se preparar, você que vai para a guerra. E como é que a gente se prepara? Quem vai para a guerra tem que estar munido da arma. E qual é a arma que nós vamos levar para enfrentar o diabo? É a espada do Espírito. Foi com a espada do Espírito que Jesus venceu a guerra contra o diabo. E nós vamos vencer também. O texto bíblico nos fala que então Ezequias faz algo tremendo. E eu quero chamar a sua atenção. O que ele fez para vencer as estratégias malignas? Ezequias tomou algumas atitudes, algumas decisões que me chamam muita atenção. A primeira atitude que ele tomou está no versículo 3. Ele decidiu tapar as fontes de água. Meu irmão, agora eu quero fazer uma pergunta a você. Eles precisavam de água? Precisavam. Eles dependiam da água? Dependiam. Como é que Ezequias tomou essa decisão? Eu creio que foi uma das decisões mais difíceis que ele tomou, porque ele estava abrindo mão da sua sobrevivência. Mas em contrapartida, o Ezequias também estava colocando em xeque a sobrevivência de quem? Do inimigo. Eu creio que ele fez os seus reservatórios, eu creio que ele se preparou, eu creio que ele armazenou água, eu creio que ele buscou uma outra estratégia, mas uma coisa o Ezequias pensou: eu não vou deixar o inimigo se alimentar daquilo que gera sobrevivência na minha vida.
Eu não vou deixar o inimigo se alimentar para vencer sobre mim. E eu pergunto agora, onde é que o inimigo tem alimentado em nossa vida? Onde é que nós estamos dando brecha para o inimigo na nossa vida? Existe alguma coisa que está alimentando o inimigo na minha vida? Pode ser a minha hipersensibilidade, isso pode ser um alimento para o inimigo. Às vezes a minha falta de trava na língua pode ser um alimento para o inimigo. A minha insegurança pode ser alimento para o inimigo. A mentira pode ser alimento para o inimigo. Infidelidade pode ser alimento para o inimigo. Tudo aquilo que serve de alimento para o inimigo virá contra você. Ezequias disse, não, eu vou travar isso aqui, eu vou secar as fontes. O inimigo não vai ter água para beber e ele vai morrer de sede, porque eu não vou alimentar o inimigo. Você já tomou essa decisão? Eu não vou alimentar o inimigo. Os meus olhos não vão alimentar o inimigo. A minha mão não vai alimentar. O meu coração não vai. A minha mente não vai. O meu dinheiro não vai alimentar o inferno. Não vai. Ezequias tomou esta decisão. Mas o texto prossegue e fala que ele tomou uma outra decisão. Está logo em seguida. Aí no versículo de número 4 diz assim: assim muito povo se achantou para tapar as fontes, como também o ribeiro que corria por meio da terra. E ele disse isso. E no versículo 5 diz: Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava o quê? Demolido. Sabe por onde o inimigo penetra em nossas vidas? Pelas brechas. Ezequias percebeu que os muros estavam quebrados. Ele percebeu que aqueles muros estavam demolidos. O que eram os muros? Os muros simbolizavam a proteção da cidade. E os muros estavam demolidos por quê? Por várias circunstâncias. Talvez por desleixos, talvez por outras guerras travadas. Mas a verdade é que os muros estavam demolidos. Talvez porque eles tinham deixado assim. E o Ezequias falou: vamos restaurar os muros. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: o que é que precisa ser restaurado lá na sua casa para que o inimigo não faça a festa? A leitura da Bíblia precisa ser restaurada. O louvor a Deus, a oração. O que precisa ser restaurado lá? A fidelidade ao Senhor. O que precisa ser erguido lá na sua casa para que o inimigo não entre? Perceba uma coisa aí no versículo 5. Diz que ele restaurou o muro que estava demolido e fez outro muro por fora. Então Ezequias não só atuou para levantar os muros caídos, mas ele reforçou as defesas. Olha para mim, você tem reforçado as suas defesas? Meu amado, o diabo não é bobo. O diabo age com estratégias as mais terríveis possíveis. E ele entra por caminhos que você jamais imaginou. Agora você tem que reforçar as suas defesas. Preste atenção lá no texto de Mateus, sem perder esse aí, você não pode perder esse. Olha a brecha que Satanás encontrou para ir até Jesus e tentar desanimar Jesus. Lê comigo Mateus capítulo 16 e o versículo 22. Jesus estava falando para os discípulos lá no 21, Mateus 16, 21. E Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele padecesse muitas coisas pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e os escribas, e que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus não enganou os discípulos. Falou: galera, presta atenção, olha aqui. Eu vou a Jerusalém. Chegar lá vai ter uma oposição maligna sendo levantada contra mim. E quem vai se levantar contra mim são os anciãos e os religiosos. E eles não só vão se levantar contra mim, mas eles vão propor ao povo que me mate. E eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Mas tem uma coisa: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu quero afirmar isso para vocês, fiquem tranquilos, porque eu sei tudo o que vai acontecer comigo. Olha a brecha que Satanás encontrou. Lê o versículo seguinte. O que está escrito aí? Então Pedro chamou Jesus aonde? À parte. Vem cá, Jesus, preciso falar contigo. E aí o Pedro começou o quê? A repreendê-lo, dizendo o que para ele? Deus tenha compaixão de ti, Senhor. E aí ele disse: de modo nenhum isso te acontecerá. Duas coisas o Pedro disse para ele. Primeiro, se aquilo acontecesse com ele, é porque Deus estava deixando ele ao léu da sorte. Não estava tendo misericórdia nem compaixão dele.
Jesus, o sofrimento que o Senhor está falando aí, se acontecer com o Senhor é porque Deus te abandonou. Deus não é assim não. Deus tenha compaixão de ti. A segunda coisa que o Pedro disse para Jesus: o que o Senhor está falando não é verdade, porque isso não vai acontecer. Meus irmãos queridos, olha como é que o diabo é usado. Ele acusa Deus de não cuidar de nós, e mais, ele acusa a gente de estar falando mentira quando nós falamos a verdade em nome do Senhor. O que Jesus falou? Vê aí no versículo 23. Ele, porém, voltando-se para Pedro, falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Você é um escândalo. Segundo, não estás pensando o quê? Nas coisas de Deus, mas sim, Pedro, você é um escândalo. Você não está pensando no que eu estou pensando, Pedro. Você está olhando para o lado humano, você está pensando só para o lado da carne. Eu não, Pedro, eu estou olhando para o lado espiritual da coisa, para trás. Sai fora, Pedro. Isso aqui é muro redobrado. Você tem muros redobrados para vencer o diabo? O rei Ezequias não foi bobo. Ele reconstruiu os muros e mandou fazer mais um muro de fora. E a Bíblia fala que quando ele manda fazer mais um muro de fora, ele está reforçando as suas defesas. O texto bíblico diz que ele prossegue. Volta lá, 2 Crônicas, capítulo 32. Lá, no versículo de número 5. O texto bíblico diz: edificou o muro que estava demolido. Mas depois que ele edificou o muro, ele mandou fazer o quê? Levantou o quê? Torres. Para que serviam as torres? Para observar a aproximação do inimigo. Ele ergueu torres, ele edificou torres para enxergar a aproximação do inimigo. Isso significa o quê? Vigilância. Meu irmão, você está vigilante? Você está atento ao que está acontecendo no mundo? Você está vendo que o mundo jaz no maligno? Você está vendo o crescimento do homossexualismo no Brasil? Você tem visto como as trevas estão avançando? Como a televisão está apelando, a Rede Globo, por exemplo, você tem visto como que a Rede Globo está apelando para a sexualidade na televisão? Todas as novelas têm gente pelada. Todas. Não tem uma que não tem. Isso é apelação. E nós estamos vendo que isso está acontecendo no dia a dia, né? E você não vai ver só isso não, tem coisas piores sendo arquitetadas no Congresso Nacional, tem coisas piores que estão sendo arquitetadas para frente, e nós precisamos estar atentos, nós temos que estar vigilantes. Estar vigilante é perceber essa aproximação do inimigo. Quantas vezes o jovem, o adolescente não percebe a aproximação inimiga, não percebe que o coleguinha às vezes está desviando ele do caminho, está tirando ele da igreja, está zombando dele, está zombando de Jesus. Quantas vezes o jovem, o adolescente se deixa levar pelas amizades e daqui a pouco ele está fazendo o que o colega faz, pensando o que o colega pensa e praticando o que ele pratica, porque não há vigilância. E Jesus falou: vigiai e orais para quê? Não entreis em tentação. O texto prossegue e a palavra de Deus fala que ele fez uma outra coisa. E o texto bíblico diz que ele levantou torres, ele reforçou as suas defesas, mas aí lá no finalzinho, ele fala assim, que ele fez outro muro por fora, fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Amado irmão, armas e escudos, para quê? Armas para ataque, e escudos para defesa. Armas e escudos, para lutar com o inimigo você tem que ter armas para ataque. E eu quero dizer uma coisa: se você não conhecer a Bíblia, você não tem arma para lutar contra o inimigo. Não adianta, na carne você não vence o diabo. Todo mundo que tentou vencer o diabo na carne sucumbiu. E a palavra de Deus está cheia de exemplo a esse respeito. Eu encontro aqui um exemplo muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala de um tal, de alguns filhos de Seva, que era um sujeito que servia a Deus. E a palavra de Deus fala que esses filhos de Seva, que era um judeu, um dos principais sacerdotes, decidiram enfrentar as trevas sem o preparo. Lê na Bíblia aí, Atos capítulo 19. E a Bíblia diz lá no versículo de número 14, presta atenção, o texto bíblico fala sobre isso. Eu quero que você leia comigo aí, lá no, 13, Atos capítulo 19, 13. Ora, também alguns dos exorcistas judeus, ambulantes,
tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí diz: e os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um judeu dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: o que o espírito maligno falou para aqueles 7 filhos do Seva? A Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas quem é que são vocês? Estão dando ordem para eu sair desse cara? Estão falando para mim que vocês vão me enfrentar? Estão dizendo para mim que me esconjuram? Estão dizendo para mim que vocês são pessoas que conhecem a Jesus? Quem é que são vocês? E aí o texto bíblico diz: então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Marca na sua Bíblia aí: pulou sobre eles. O diabo vai pular sobre você, meu amado, se você não tiver armas para enfrentá-lo. O diabo vem com tudo para cima de você, voa em cima de você, e ai de você. Mas ele não só pula em cima de você, não salta sobre você, mas a Bíblia diz: apoderou-se de 2, agarrou 2, grudou em 2, era 1, mas grudou 2, e conseguiu segurar os 2, conseguiu. E aí a Bíblia diz: e prevaleceu sobre eles. Prevalecer aqui é vencê-los, vencê-los na força, vencê-los em tudo. Eles não conseguiram, eram 2, não conseguiram. E aí você vai: pastor, mas não eram 5, os outros deram linha, foram embora, ficaram com medo. Quem não conhece Jesus, quem não conhece a palavra de Jesus, não enfrenta o diabo não, meu irmão. Não tem jeito. E a Bíblia diz: e então prevaleceu, e ainda arrancou a roupa deles, e bateu neles. E eles saíram pelados e feridos, humilhados pelo diabo. O crente que não tem armas, ele é humilhado pelo diabo. Satanás faz a festa na vida dele, humilha ele, põe ele no chão, no pó. Por quê? Porque ele não tem armas. A Bíblia diz que não foi isso que aconteceu com esse homem não. O rei Ezequias, diz o texto bíblico, que ele mandou fabricar armas e escudos. E ele colocou as armas e escudos na mão do povo, para que o povo pudesse lutar contra o inimigo. E o texto bíblico avança e fala que além das armas e escudos, ele desafiou o povo a crer no poder maior. Disse: gente, a gente já tapou as fontes, a gente já edificou os muros, a gente já edificou as torres, a gente reforçou as defesas, a gente tem armas e escudos na mão, mas tem uma coisa: nada disso adianta se Deus não estiver com a gente. Deus precisa estar com a gente. Então, gente, eu quero desafiar vocês agora a crerem no Senhor. Olha no versículo 8: com ele está o braço de carne, mas conosco está quem? O Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. Galera, nós não vamos porque somos bons. Nós não vamos lutar porque a gente sabe lutar. Nós vamos lutar porque tem um Deus que não falha. Nós vamos lutar porque Deus vai nos dar a vitória. Mas, meus irmãos, Ezequias faz uma coisa muito interessante. E eu quero terminar aqui. Ele fala uma coisa para aquele povo. E ele pede 4 coisas para aquele povo. Preste atenção, a primeira coisa que ele pede para aquele povo, versículo 7, qual é a primeira coisa que ele pede? Seja corajoso, coragem. Coragem, na hora que você enfrenta um igual a você, talvez exista. Coragem na hora que você enfrenta uma pessoa um pouquinho maior do que você, ainda existe. Mas coragem quando você enfrenta um exército infinitamente maior do que o seu, aí só Deus pode dar no nosso coração. O exército de Senaqueribe era como a areia do mar. Era um exército tão grande, que aqueles que eram seus liderados, eles diziam assim: qual foi o rei que conseguiu permanecer de pé diante do nosso exército? Era um exército, meus irmãos, terrível. E a pergunta deles era isso: vocês não sabem que ninguém, Deus nenhum, de nação nenhuma, pôde livrar da minha mão,
Está aí no versículo 13. O Senaqueribe, ele não só era orgulhoso, ele não só tinha uma empáfia, mas ele acreditava que ele era imbatível. Às vezes o diabo tenta colocar isso na nossa mente, que ele é imbatível. E se nós acreditarmos nisso, nós estamos falidos, irmãos. Se eu acreditar que o diabo tem mais força do que Deus, eu estou perdido. Se eu acreditar que o poder de Deus é menor do que o do diabo, eu estou perdido. Por isso, o rei Ezequias virou para o seu povo e falou: coragem. Em seguida, ele falou o que para o povo? Bom ânimo. Vocês têm que ter ânimo. Vocês vão sair com ousadia. Vocês não vão enfrentar o outro exército assim com medo, não, bambeando as pernas, não. Ousadia, bom ânimo. Em seguida ele falou assim: não temam nem se espantem por causa do rei da Síria. Não fique com medo, não recuem, andem, vão na direção dele. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Você tem essa certeza no coração? Meus irmãos, depois que ele falou isso, a Bíblia diz que o povo descansou nas palavras dele. Aí o povo disse: aleluia, glória a Deus, vamos lá, tudo bem, galera, tudo bem. Aí o exército botou uma mão em cima do outro, e todo mundo bateu na mão, etc. Aí no outro dia vem uma notícia, a notícia do exército do Senaqueribe: ó, o Ezequias está enganando vocês vão perder, e vai ser de goleada. Ó, Deus nenhum pode livrar vocês da nossa mão. Não vos engane, Ezequias. E eles foram usando aqueles grandes, tantos e tantos e tantos argumentos. E aí a Bíblia diz que chegou um momento em que Ezequias e o profeta Isaías decidiram fazer o seguinte: gente, vamos orar? Vamos fazer o seguinte: nós não vamos ficar batendo boca com Senaqueribe, não. Nós não vamos ficar discutindo quem é maior, não. Nós vamos orar. E a Bíblia diz que eles começaram então a clamar: Deus, o exército do homem é grande, é como a areia do mar. Deus, o Senhor sabe que o nosso exército é pequeno, mas Deus, a nossa fé é muito maior do que a fé dele. Deus, a nossa alegria é muito maior. Deus, o nosso entusiasmo. E eles começaram a orar. Imediatamente Deus respondeu a oração. Só que Deus respondeu a oração com um soldado. Espera aí, pastor, não entendi. Com um soldado. A Bíblia diz que Deus mandou quantos anjos lá? Olha na Bíblia aí. Quantos anjos Deus mandou lá? Um. Deus mandou um soldado do exército dele. Está aí no versículo 21. Então, o Senhor enviou quantos anjos? Um anjo. Eu imagino que na hora que Deus enviou um anjo, se o Ezequias e se o Isaías vissem aquele anjo, diriam assim: aleluia, glória a Deus, vamos ter ajuda. Pelo menos a gente não vai apanhar sozinho. Vamos ter uma ajuda aí. Eu imagino talvez um incrédulo que estivesse ali ia dizer assim: vai ser bom, mas não vai dar não. É muita gente. Só que tem um problema, irmãos. Um soldado do exército de Deus já foi suficiente para fazer o quê? Destruir o exército todo do Senaqueribe. Tudo. Foi lá no arraial, destruiu tudo, a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim: destruiu o arraial, todos os guerreiros, os valentes, os príncipes e o chefe. Matou todo mundo. A Bíblia diz que um só anjo de Deus matou em determinada ocasião 185 mil pessoas. Mas aqui destruiu o exército todo. E aí a palavra do Senhor fala que o Senaqueribe, envergonhado, correu para sua casa. E voltou para sua casa. O que ele não sabia é que a destruição também estava na sua casa. E quem foi que se levantou contra ele lá na sua casa? O próprio filho. Claro, queria o lugar do pai, viu a derrota do pai, viu a derrota do exército do pai, e a ambição era tão grande, foi isso que ele ensinou para os filhos dele. E o filho disse: meu pai vai voltar revoltado, o povo vai humilhar, deixa eu matá-lo logo, que aí eu assumo o poder, e aí eu vou ser um novo rei, eu vou conseguir fazer outras coisas. E ele mata o próprio pai. E a palavra de Deus fala: assim o Senhor salvou Ezequias, os moradores de Jerusalém, da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos. Grifa isso na sua Bíblia aí, no versículo 22. Segundo Crônicas 22. Livrou da mão de Senaqueribe, livrou
da mão dos perseguidores, e diz assim, e da mão de todos os quem? Todos os seus inimigos. O propósito de Deus é te livrar da mão de todos os seus inimigos. Mas para isso, meu querido, você precisa confiar no Senhor, depositar nele a sua fé, a sua esperança. E você precisa levantar o clamor. Deus ouve, e certamente Ele vai agir em seu favor. E aí a palavra de Deus fala que Deus lhe deu descanso de todos os lados. Quando Deus promove a bênção na nossa vida, Ele não promove no contra-gotas, não. Ele promove a vitória na nossa vida completa. E a vitória que o Senhor quer dar na sua vida nessa noite é completa. E eu quero perguntar, terminando esse sermão, essa palavra, quais são as fontes para que precisam ser tapadas na sua vida para que a tua vitória seja completa? Existe alguma fonte onde Satanás está se abeberando? Tem uma dúvida no seu coração? Talvez seja essa fonte aí que você precisa tapar nessa noite. Tem insegurança na sua alma? Talvez seja essa fonte. Falta de fé? Talvez seja essa fonte. Deus quer te dar a vitória de todos os lados, mas tem uma fonte que está alimentando o inimigo. Qual é a fonte que você tem que tapar nessa noite? Outra pergunta: qual é o muro que precisa ser erguido nessa noite? Por onde Satanás tem entrado? Quais são as brechas que ele tem encontrado no seu coração? Você sabe. Você sabe se existe uma brecha ali de um vício, uma brecha de uma paixão, uma brecha de uma insegurança. Você conhece as brechas. E essas brechas precisam ser tapadas. E se não forem, o inimigo terá vitória sobre a sua vida. Qual é o reforço que precisa ser construído nessa noite? Ezequias fez um reforço por fora do muro. Sua vida precisa ser reforçada por Deus nessa noite. Então você tem que clamar para que haja vitória de todos os lados. Quais são as armas que você tem que empunhar agora, tomar na mão? Será que você tem que tomar a palavra de Deus na sua mão? Será que você tem que orar mais? Será que você tem que jejuar mais? Será que você tem que se quebrantar mais? Quais são as armas? Se você tomar as armas, haverá vitória de todos os lados. Qual é a busca que você tem feito de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu faço a minha oraçãozinha. Só pelo diminutivo já está dizendo que é uma oração, né? Ah, pastor, eu sou temente a Deus. Ser temente a Deus não significa nada, o diabo também é. Qual é a busca que você tem? Você tem empreendido uma busca diante de Deus para que haja vitória de todos os seus lados? Ezequias orou, clamou, buscou, colocou o coração diante de Deus e a resposta veio. E Deus operou maravilhas. Será que Deus quer fazer o mesmo na sua vida nessa noite? É claro que quer, mas depende de você. Por isso eu quero convidar você para curvar a sua cabeça aí, aonde você está. Eu não sei a condição que você chegou aqui. Eu não sei se você está vivendo um momento feliz na sua vida, como Ezequias estava vivendo. Um momento de prosperidade, de vitória, de alegria, um momento de grandes bênçãos. Mas eu quero dizer que mesmo que você esteja nesse momento, o diabo está se levantando. E ele não tem só você como alvo, não, é o mundo inteiro. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, algo tremendo. E a Bíblia diz isso lá no capítulo de número 12, eu quero ler para você. O texto bíblico diz que Satanás se levantou. E diz assim, e foi precipitado grande dragão. E ele foi precipitado na terra. E ouvi uma voz, porque já foi lançado fora o acusador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas. O diabo sabe que falta pouco tempo. E é por isso que ele avança contra você. Quem sabe você está sendo alvo dos ataques malignos. Quem sabe o inimigo tem se levantado contra você, ameaçado a sua vida. E agora chegou a hora de você obter a vitória, não na carne, mas a vitória na fé em Cristo. E eu quero perguntar a você, meu amigo, você que está aqui nesse santuário, você precisa tapar fontes nessa noite? Então ore a Deus agora, diga para Ele: Deus, eu quero tapar as fontes por onde o inimigo tem penetrado na minha vida. Deus, eu sei onde eu tenho falhado, e é nesse lugar que eu quero a tua intervenção. Eu sei, Senhor, que eu tenho falado coisas que não são do teu agrado, eu tenho feito coisas que não são do teu agrado, tenho pensado, eu tenho agido. Deus, essas fontes têm alimentado o inferno, e eu quero, em nome de Jesus, tapar essas fontes agora.
Quem sabe, meu amigo, há muros quebrados na sua vida. O relacionamento está quebrado, a alegria está quebrada, a vitória de Deus está quebrada, a comunhão está quebrada, tudo está quebrado. E os muros estão desmoronados, e agora é a hora de você reerguer esses muros e dizer: Deus, eu quero restabelecer a minha comunhão contigo. Deus, há muito tempo eu não leio a palavra, eu não oro. Deus, eu quero que os muros da minha vida estejam protegidos pelo Senhor. A palavra de Deus fala que é Ele quem nos circunda, e diz que se um anjo do Senhor te cercar, não há como o inimigo vir sobre a sua vida. Mas você precisa ter os seus muros reerguidos. Quem sabe, meu querido, você precisa reforçar as suas defesas. Reforçar as suas defesas significa que você precisa buscar mais a Deus, consagrar mais a sua vida a Ele. Significa que você precisa investir na sua vida espiritual. Você tem investido em tudo, mas talvez falta o investimento no principal. Quem sabe você precisa ter as armas de Deus. E a Bíblia diz que as armas da nossa vitória não são as carnais, mas são as espirituais. Aquelas que podem demover toda intenção maligna na nossa vida. Por último, quem sabe você precisa levantar um clamor nessa noite. E você precisa dizer: olha para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, me livra, Senhor. Envia o teu livramento sobre a minha vida. Me cura, Senhor. Me restaura, me perdoa. Faz uma obra na minha vida. Você precisa da mão de Deus. Você precisa do cuidado de Deus. Você precisa levantar esse clamor nessa noite. Se deseja isso, eu quero convidar você para erguer a sua mão agora. Pastor, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Salvador Jesus. Eu quero pedir a Ele que venha em meu socorro. E eu quero que Ele faça maravilhas na minha vida. Você deseja isso? Erga a sua mão. Temos uma senhora aqui que levantou a sua mão. Tem mais alguém? Pode erguer a sua mão. Estou vendo você. Deus abençoe você. Deus abençoe você também lá. Quem mais? Pode erguer a sua mão lá na galeria. Deus abençoe você, jovem. Glória a Deus. Quem mais? Lá em cima estou vendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Erga a sua mão agora. Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Deus abençoe aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais? Erga a sua mão. O Senhor quer tocar na sua mão nessa noite. O Senhor quer gerar vitória na sua vida. Ele gerou na vida de Ezequias. Aquele homem ia enfrentar um exército inumerável. Ele não tremeu nas bases, mas ele disse: seja corajoso, não tema, porque o Deus que eu sirvo, Ele é maior do que o inimigo que avança contra mim. Você crê nisso também? Então erga a sua mão para o Senhor. Deus abençoe você, jovem. Glória a Deus, Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Pode erguer bem alto a sua mão. Você precisa da cura, do milagre. Deus abençoe você. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa ser curado nessa noite, ser restaurado, ser perdoado, ser liberto. Talvez você quer ser livre daquele vício que te escraviza. Hoje o pastor mostrou aqui como muitas vezes o pecado prende a vida da gente. E aí a gente fica preso no pecado, achando que não tem saída. Tem sim, a saída está no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Se você deixar esse sangue fluir sobre a sua vida, Deus vai fazer tremendas coisas no seu coração. Você crê nisso? Então erga a sua mão para o Senhor nessa noite, e a tua vitória será dele. Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Nós vamos cantar um cântico agora. E Jesus, que doce nome. E eu quero orar com todos vocês que ergueram a sua mão. Você que está na galeria e você que está aqui embaixo. Eu quero pedir você para vir aqui à frente. Vamos ficar em pé? E eu quero pedir todos vocês que ergueram a sua mão para vir aqui para uma oração comigo. Sai do seu lugar agora. E eu queria que você desse esse passo de fé. Vem aqui agora, por favor. Eu quero orar com você aqui à frente. Se você não levantou a mão, não tem problema, você pode vir aqui. Pastor, eu entendi a mensagem. Eu entendi que Deus quer cuidar de mim. Eu entendi que Deus quer fazer maravilhas na minha vida. Eu entendi que Deus quer me libertar. Eu entendi que Deus quer me curar. Eu entendi que Deus quer me salvar. E eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Então vem aqui. Por favor, coloca a sua vida aqui no altar do Senhor. Desce você que está na galeria. Desce aqui. E nós vamos orar, clamando a Deus. Juntos, bem baixinho, toda a igreja. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Só de vem, dá o teu passo de fé. Sai do teu lugar agora. Vem aqui à frente, coloca a tua vida no altar do Senhor. Declara que você precisa. Declara que você quer. Que Deus é maior na sua vida. O inimigo não tem poder para destruir o seu lar. O inimigo não vai levar você à bancarrota. O inimigo não vai fazer a festa na sua vida. A festa será de Deus. Você crê nisso? Então vem.
ao teu passo de fé, porque é Deus quem quer triunfar, quer te dar vitória nessa noite. Os meus medos se vão. Não há medo quando Jesus está agindo na nossa vida. Não há medo quando Deus está agindo no nosso coração. Pois de paz tu inundas o meu ser. Toda a igreja, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz para o homem. Fecha os olhos, canta só o coro. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Oh Jesus de Nazaré, nós te amamos de todo o nosso coração. Oh Jesus de Nazaré, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu amor derramado na cruz por nós. Te louvamos, Senhor, porque ainda que sejamos pecadores, indignos, o Senhor se importa conosco. Jesus, olha para a vida destas pessoas que estão aqui. O Senhor conhece, o Senhor sabe, Senhor, aqueles que estão aqui à frente, que necessitam nessa noite, que suas vidas sejam transformadas, buriladas, que sejam perdoados, sejam libertos. Jesus, eu quero te pedir, dá forças a essas pessoas, para que elas possam tapar as fontes aonde o inimigo tem se alimentado em suas vidas. Senhor, não permita que Satanás venha cirandar com essas vidas, venha destruir essas vidas, venha prostrar essas vidas. Senhor Jesus, ajuda para que esses corações agora sejam reconstruídos pelo teu poder. A tua palavra é poderosa e a tua palavra diz que no teu nome há poder, Senhor. E nós queremos nessa noite pedir a reconstrução desses muros, a reconstrução dessas vidas. Ó Senhor Jesus, opera maravilhas nesses corações. Permita, Senhor, que eles possam ter muros revestidos pelo teu poder, que as tuas mãos estejam envolvendo a vida dessas pessoas. Dá com que eles possam, Senhor, agora se munir das armas espirituais, que o teu Espírito entre na vida dessas pessoas, fazendo maravilhas nos seus corações, que a tua palavra possa ser a bússola de cada um aqui, que cada um aqui possa se alimentar na tua palavra e fazer dela a sua espada do Espírito. Jesus, que a tua bênção repouse sobre cada um que está aqui. Ó Jesus, eu oro para que essas vidas aqui sejam transformadas, abençoadas, fortalecidas pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que em cada momento a mão do Senhor repouse sobre eles. Ó Deus, que haja um clamor, esse clamor seja ouvido nessa noite, e que hoje mesmo eles possam ter a resposta vinda do Senhor. Que assim como aquele anjo veio e agiu com poder, age com poder na vida dessas pessoas. Cura, Senhor, liberta, Senhor, salva, tira toda obra maligna, todo laço do inimigo e opera maravilhas. Ó Deus, se tem alguém aqui preso pelo pecado, que essa seja a noite da libertação. Gera, Senhor, nesses corações novas vidas, que essas pessoas possam dizer: eu sou de Jesus, aleluia. Eu quero viver a novidade de vida que o Senhor veio me trazer. Derrama, Senhor, a tua bênção. Eu oro, consagro essas vidas no teu altar e oro agradecido.